Pronto. Então, a gente vai começar essa última parte de ligações fazendo um resumo de alguns tópicos, tá? Que foram estudados durante a história toda, né? Que começou lá na ligação iônica, falamos da ligação covalente, que deu um baita de um trabalho de falar de ligação covalente por conta da teoria da hibridização, a geometria molecular, a polaridade, enfim. E aí a gente falou um pouquinho de ligação metálica, porque na verdade ligação metálica, o modelo de ligação metálica é mais útil para a gente estudar a eletricidade, entender por que metal conduz energia, né? Quando a gente fala do efeito fotoelétrico, um pouquinho se fala também da estrutura dos metais, enfim. Tá? Então, quais são os tópicos importantes para cada tipo de ligação? Bom, antes das ligações, né, vamos lembrar que estabilidade tem a ver com energia, né? Tem a ver com baixa energia. A gente vai falar bastante sobre isso na física logo menos. A estabilidade na química, a gente tenta explicar a estabilidade pelo modelo do octeto, que apresenta lá algumas exceções. A gente fala do modelo do octeto aplicado na ligação covalente, né, o compartilhamento de elétrons. Lembra que a gente tentou criar um modelo de ligação covalente que admite que a estabilidade, na verdade, não é necessariamente atingida pelo octeto. A estrutura estável é aquela que apresenta elétron emparelhado. Então, se um átomo tem elétron desemparelhado, o que ele quer, na verdade, é arrumar um parzinho. Então, é um compartilhamento de elétrons desemparelhados. Tá? E depois a gente ainda justifica a estabilidade falando um pouco da teoria de hibridização. Ou hibridação, pode ser também. Tá? Que explica algumas coisas que o octeto não explica. Então, tudo isso a gente comentou. Das ligações iônicas, lembrar que o que marca uma ligação iônica é a transferência de elétrons. Transferência de elétrons. Essa transferência de elétrons é feita entre dois elementos de eletronegatividade bem diferente, que é o que a gente fala, né, o metal e o ametal. Aí, na tabela, está mostrando ali que o que transforma, o que une os átomos na ligação iônica é justamente uma atração entre carga positiva e negativa, cation-anion, tá? Daqui a gente tira algumas coisas para lembrar. Os compostos iônicos são cristais, né? Por serem cristais, têm altos pontos de fusão e ebulição. E uma coisa importante, né? Em água dissociam. Aí tem todo aquele papo da condução elétrica. Em água dissociam. Beleza? A condução elétrica que a gente vai falar na parte de arrênios, né? Sais, ácidos, bases. Na ligação covalente, a história não tem a ver com transferência de elétrons. Tem a ver com compartilhamento. Esse compartilhamento ele pode ser feito de duas maneiras. O que a gente vai chamar de ligação comum e a ligação dativa, né? Coordenada também, que a gente costuma chamar de coordenada. Beleza? Diferentemente dos compostos iônicos, que são cristais, os compostos covalentes, eles até podem ser cristais. Tem alguns que são. Por exemplo, o iodo, o próprio diamante. Mas na maioria dos casos, eles são moléculas. O que marca a diferença de iônico para covalente é que iônico é só cristal. Não tem molécula de sal. Não tem molécula de base. Tem cristais de sal. A gente até às vezes comete alguns erros. Fala, qual é a fórmula molecular do NaCl? Tá?
E aí, qual é o problema? O que deu muito trabalho para a gente? Não sei se vocês perceberam na aula, o conteúdo em si, né? Espera só um pouquinho. Perdão. Eu estava achando que tinha alguém chamando aqui. Não, viajei. O problema é que quando você estuda a ideia da molécula, você começa a perceber que molécula tem geometria e polaridade. E aqui é que está o ponto-chave, porque isso vai fazer um link com o próximo assunto, né? Porque a polaridade vai dar para a molécula interação molecular. Ponte de hidrogênio, dipolo permanente, dipolo induzido, não é? E essas interações vão fazer com que os compostos moleculares não sejam necessariamente sólidos. Porque nos iônicos a gente lembra que isso acontece, né? Aqui, eles são sólidos nas condições de temperatura e pressão, né? Que a gente tem. Aqui não. Aqui pode ter sólido, podem ter líquidos e gasosos. Outra consequência, né, do fato das moléculas terem geometria e polaridade é o conceito de miscibilidade que surge aqui, né? Principalmente quando a gente fala entre líquidos. Semelhante dissolve semelhante. Isso é um assunto que a química gosta de falar. Vestibulo todo ano cai uma questão disso. Né? Falei já umas 30 mil vezes. Tá? Beleza. E aí, a ligação metálica, que tem um modelo totalmente à parte, né? Então, tipo, vou fazer só um tracinho aqui, depois se vocês quiserem tirar print, só vou deixar guardado. Bom, a parte boa é que eu não preciso ficar falando, vocês não precisam ficar, ai, professor, espera aí. Deixa eu tirar print, deixa eu tirar a foto. Você já tira print rapidão. Tá aqui. Tá? Na ligação metálica, o modelo não tem nada a ver com octeto, né? Você tem uma estrutura formada por núcleos positivos. Esses núcleos positivos, esses átomos, né, estão organizados de maneira cristalina também, tá? E entre eles tem o tal do mar de elétron, né, representando bem toscamente assim os elétronzinhos orbitando pela estrutura do metal, tá? O que tem de característica de metal importante é condutividade elétrica, condutividade térmica. E na química, aí a gente vai puxar um pouco para a gente, né, porque a gente está tendo aula de química especificamente, a gente tem o conceito de nobreza que surge para os metais. Os vestibulares adoram isso porque isso tem a ver com oxirredução. Tá? Esses elétrons meio que livres dos metais, alguns deles podem ser perdidos com mais facilidade do que outros. Isso vai fazer alguns metais terem mais facilidade para sofrer oxidação do que outros. Tá? E aí isso a gente discute depois. Beleza? Podem tirar o print. Mais um dia de calor, né, gente? Mano do céu. Os exercícios em si, eu acredito que não vão ter tanto. Não vão dar tanto problema pra gente. A ideia é justamente não ter problema. Porque o grosso desse assunto é na teoria mesmo. Tá muito quente. Muito, 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 muito. Deus me livre. Questão número 1.
A gente discutiu tanta coisa na aula que vocês vão ver que as questões nós vamos tirar de letra, acredito. Ele pede para a gente encontrar os elementos fósforo e bromo na tabela periódica, tá? E aí fazer algumas coisinhas com eles, tá? Esse exercício é para a gente meio que já começar a entender a ideia de prever geometria molecular. Embora o exercício tenha 3 itens, eu vou colocar um quarto item aqui. Tá? A gente vai botar estrutura e vai colocar a geometria da molécula também. Então, se a gente for procurar na tabela periódica, o que a gente sabe sobre o fósforo? O fósforo, ele está no grupo do nitrogênio, grupo 15, ou também família 5A. Tá? Os elementos da família 5A, gente, tem camada de valência NS2, NP3. Aproveitando para a gente poder retomar alguns assuntos que a gente já estudou. Isso já vai fazendo uma certa revisãozinha na nossa cabeça. Onde o N representa o quê? O número do período. O fósforo, se não me engano, está no terceiro período. Então a camada de valência dele é 3s2, 3p3, tá? Não precisa nem ficar descrevendo distribuição eletrônica de tudo para ele. Isso é uma coisa que a gente já fez, já cansou de fazer. Para o bromo, peraí, uma coisa importante. Vamos representar a camada de valência do fósforo. Aqui eu preciso que vocês pensem. Se não quiserem responder, fiquem à vontade também. Mas só pensem quantos desses elétrons estão emparelhados. Nós temos 5 elétrons. E quantos estão desemparelhados? Se alguém quiser responder, fica à vontade. Tá? Eu tenho 5 elétrons. E aí eu quero saber qual é o estado de emparelhamento desses malucos aí. Aqui nós temos um orbital S. Alguém respondeu. Isso, boa. Isso aí, exato. Perfeito. 2 emparelhados, um parzítio, que está nessa região S. E lembra que nos orbitais P, nós temos, ou melhor, em subníveis P, desculpe, nós temos 3 orbitais. Então aqui nós teríamos os elétrons emparelhados e aqui os desemparelhados. Pronto. Aqui. Tranquilos? Aí eu vou representar então ele assim, ó. Pronto. O fósforo ele consegue então fazer 3 ligações covalentes, que são as obrigatórias, e uma dativa. Hoje eu estava estudando para dar aula, e aí eu gravei um vídeo e botei lá no Instagram. Um pedacinho do vídeo da aula da semana passada, eu cortei um pedaço dele e coloquei. Exatamente sobre isso a gente estava falando. Agora eu vou fazer a mesma coisa para o bromo. O bromo, ele é do grupo 17. Também conhecido como família 7A. Os elementos da família 7A têm uma camada de valência expressa por NS2, NP5. Lembrando que os elementos do bloco P são todos aqueles do lado direito da tabela. Família 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. Aqui a gente tem uma situação bem parecida com a do fósforo. Você tem os 2 elétrons S emparelhados e os orbitais P, aí sim uma outra situação. Vamos desenhar o subnível P, só para a gente poder colocar eles aqui. Não tem também muita opção para essa situação de 5 elétrons, né? Ó, primeiro desemparelhado, 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 aqui também e aqui. Pronto. 5 elétrons, só tem um desemparelhadinho. Isso explicaria, então, por que os elementos da família 7A, né, fazem uma ligação covalente apenas. Você tem uma aqui e os outros pares aqui. Pronto. Ó. Então, ele vai fazer uma covalente
3 dativas. As 3 dativas, elas são opcionais, na verdade, né? Ele vai fazer, na verdade, uma vez que ele já se estabilizou e vai estabilizar um outro átomo. Escreva a fórmula de Lewis para o composto formado. Então ele quer que a gente preveja que tipo de molécula a gente vai formar. Olha, se a ideia é emparelhar elétron, a gente vai colocar o fósforo como um elemento central e os bromos eles vão emparelhando os elétrons aqui. Então vem um bromo aqui, outro bromo do lado esquerdo e outro bromo do lado direito. Eu faço exatamente isso. Fórmula de Lewis, né? Então fósforo, os bromos, aqui os brominhos. E aí tem que a parte chata da fórmula de Lewis é que tem que ficar desenhando todos os eletronzinhos, mesmo que eles não estejam sendo utilizados, né? A gente prefere montar a fórmula estrutural. Olha quanto elétron, mano. Mano do céu. Peraí, estão chamando aqui. Connect, né? Eu também acho, eu acho super gostoso. Porque vai te dando uma segurança, é assim, vai dando uma fluidez, né? No conceito. Não vai ficando aquelas coisas meio truncadas na nossa cabeça. Eu também acho muito interessante. Eu fico sempre provocando isso em vocês, porque deixa vocês com a cabeça um pouquinho mais proativa, assim, no momento da aula, né? Porque, como a gente ouve muitas coisas repetidas, vocês ouvem aulas em outros lugares, já ouviram várias vezes. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado para que você não cochile, né? Se eu começar a ser muito repetitivo, se eu não fizer um raciocínio um pouquinho diferente no processo, o teu cérebro ele entra numa banguela, vamos dizer assim, que ele vai meio que desencanando, né? O cérebro da gente é meio preguiçoso. Ele gosta de coisas que automáticas, né? Ele gosta de tentar automatizar tudo. Então, se você assiste uma aula, tipo, 3, 4 vezes, de pessoas assim, né, diferentes, você tem que tomar cuidado para não automatizar. Beleza. Outra coisa que ele pede, qual é o tipo de ligação? A gente pode dizer que é uma ligação covalente polar. É uma ligação covalente polar. E vamos fazer um adendo aqui, vamos colocar uma cerejinha no bolo? Vamos colocar a geometria da molécula? Vai, teoria de pares de elétrons. Vamos lá. Ih, Maria, isso aí deu uma discussão a semana passada. Vocês se lembram da discursa que a gente fez? Não discussão de briga, né? A gente ficou conversando sobre o assunto. Exatamente. Boa, Carol. Boa. Geometria piramidal trigonal. Geometria piramidal trigonal. O elemento daqui de cima é o fósforo. Ele tem um par de elétrons sobrando. E os outros pares de elétrons estão aqui, ó. Um para o lado, um outro saindo do plano. Ele ficou meio fininho. Vou tentar deixar um pouco mais grosso. E o outro entrando no plano. Beleza? Aqui você coloca os brominhos. Vamos colocar o bromo aqui, ó. Ficou muito escurinho. Tudo bem. Ó. O fundo da tela é meio escuro. Beleza? Se houvesse uma quarta ligação, aí a molécula seria um tetraedro, né? Beleza? Vamos lá, mais uma. Vamos, sabe, o grande final, assim, para dar um tiro de misericórdia. Onde é que está o dipolo dela? O dipolo. Onde está o polo positivo da molécula? Onde está o polo negativo? Exatamente, Breno. Boa. Positivo em cima do fósforo.
por conta do dipolo ser maior para o bromo, né? Então vamos colocar aqui, ó. Aqui é o dipolo negativo, onde estão os átomos de bromo, e aqui é o dipolo positivo, onde está o átomo de fósforo na parte superior. Beleza? Com as moléculas pequenas, é assim que a gente estuda, né? Pega a estrutura dos átomos, emparelha os elétrons, prevê a geometria, estabelece o dipolo e vê se ela é polar ou apolar. Beleza? Podem tirar print para a gente passar para outra questão, então, pessoal. Questão número 2. Proponha as fórmulas moleculares para cada caso a seguir e classifique a molécula como diatômica, poliatômica, triatômica. Então é mais para a estrutura, tá? É olhar para as moléculas, pensar no que elas podem fazer, em como que os átomos podem se ligar e adivinhar uma molécula. Tem algumas que a gente conhece meio de cor e salteado. Por exemplo, a molécula do item A, formada apenas por átomos de nitrogênio. Vamos fazer o seguinte, para a gente economizar um tempinho. Vamos colocar a camada de valência de todo mundo aqui em cima. Ó. Então, vou colocar o nitrogênio, mesmo a família do fósforo. Esse é o momento em que você precisa ter essas coisas memorizadas para que você não perca tempo fazendo distribuição eletrônica. O cloro é da mesma família do bromo, então ele tem uma camada de valência idêntica. O enxofre é da família do oxigênio, então ele tem 2 pares de elétrons e um outro desemparelhado. O carbono tem hibridização, os 4 elétrons desemparelhados. A gente só não sabe se é sp3, sp2, sp, depende do tipo de ligação que ele vai fazer, né? O silício, vocês sabem que é primo do carbono, né? É da mesma família. O flúor é da mesma família do cloro. E aí o hidrogênio e o oxigênio. Os dois amiguinhos. Tá bom? Bom, vamos lá. Algumas moléculas a gente já mata rapidão. Nitrogênio, gente. Tripla, né? Então, vamos tentar colocando as estruturais juntos, né? Então, nitrogênio vai fazer 3 ligações com outro nitrogênio. Pronto. Molécula diatômica. Diatômica. O cloro também é diatômico. Cloro também é diatômico. Ô, gente, tem algumas substâncias, é importante que vocês saibam, a gente comente isso agora, sabe por quê? Porque lá na parte de eletrólise, certamente eu vou contar uma coisa para vocês, talvez vocês se identifiquem com isso, talvez vocês já tenham passado por isso. Quando a gente vai ter aula de eletrólise, a gente aprende que lá na eletrólise a gente produz uma substância simples e não sei o quê. E aí, às vezes, a substância vem, olha, eu vou produzir cloro, vem Cl2. Ah, eu vou produzir oxigênio. Ah, vem O2. Ah, eu vou produzir hidrogênio. Ah, vem H2. Ah, eu vou produzir prata. Ah, vem Ag. Ah, eu vou produzir cobre. Ah, vem Cu. Ah, eu vou produzir, sei lá, flúor. Ah, vem F2. Aí o aluno começa a meio que surtar. Ele fala, peraí, para tudo. Por que hora eu ponho O2, hora eu não ponho? Se um dia você já pensou, se um dia você já pensou isso, saiba que esse problema acontece porque você esqueceu da aula de ligação química. Você esqueceu, naquele momento, você esqueceu da aula. Os metais não são cristais. Cristal não é molécula. Cristal é cristal.
Então, como é que eu represento um cristal metálico? Só pelo símbolo do elemento. Os ametais não se ligam por covalências. Covalências não formam moléculas, então é natural você pensar em O2. Quando eu penso no oxigênio, eu penso no oxigênio gás, eu penso numa molécula. Ah, quando eu penso no cloro, que também é um gás, aí eu penso numa molécula. Ah, eu penso no cobre? Não, aí eu penso num cristal. Tudo bem? Não esqueçam disso, porque isso evita uma dor de cabeça enorme no dia da aula de eletrólise para vocês. Tá? Beleza. Deixa eu apagar isso aqui. Eu gosto de aproveitar para dar essas mensagens, porque às vezes a gente esquece. E a gente perde um tempo falando sobre isso. C. Substância formada por enxofre e carbono. E aí? E aí? O elemento central é o carbono. Certo? O carbono ele pode fazer 4 ligações. Então ele é bem versátil, só que ele pode fazer simples, duplas e triplas. Vai depender muito de quem está com ele. Eu não consigo estabilizar um carbono com um enxofre. Não consigo, porque o enxofre precisa fazer duas. Duas. Olha aqui, uma e duas. Então, a estratégia seria pensar numa molécula onde o carbono fosse o elemento central e ele fizesse duas duplas. Opa, acho que alguém apareceu aqui, né? Aí, é isso aí. Bem parecido com o nosso amiguinho CO2, né? Triatômica. Gente, vamos ver se vocês lembram disso. Ai, tomara que lembram. Qual é o número estérico do carbono nessa molécula? Por que meu chat está demorando para aparecer, velho? Ele pisca. O que será que acontece? Ah, agora apareceu aqui. Tem alguma configuração que eu fiz aqui. 2, isso, 2. O número estérico é a quantidade de nuvens eletrônicas. Aqui, ó. Lembra que a quantidade de coisas que tem em volta do elemento central é que vai provocar a repulsão. Então, isso aqui é uma nuvem formada por uma dupla e isso aqui é uma outra nuvem. Então, as duas nuvens vão se repelir para formar a geometria linear. Geometria linear para essa molécula aqui. Item D. Silício com flúor. Silício com flúor. Olha, o silício faz 4 ligações, o flúor faz uma. Vamos colocar o silício no centro da molécula e rodear ele com flúors. Seria tipo um tetrafluoreto de silício. Uma molécula dessa proporção, né, de 1 para 4. Uma molécula poliatômica, que a gente já pode chamar de poliatômica. Geometria. 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 Isso, perfeito, tetraédrica. Aí, gente, só para tirar um pouco a nossa referência da água, né? Não vou montar água de novo, pelo amor de Deus, né? Vou montar água oxigenada. Ah, grande coisa, Danilo. Não, mas vocês sabem que tudo para mim vira assunto, né? Pareço velho. Eu vou contar uma história da água oxigenada. A água oxigenada, na verdade, ela não é H2O2, né? Ela é H2O2 misturada com água. É uma solução. O H2O2 é o tal do peróxido de hidrogênio.
Os peróxidos, eles são substâncias primas dos óxidos. É que eles têm algumas características mais específicas. Então, a ponto da gente até poder dizer, olha, não é o óxido em si, embora ele seja um composto binário, né? O que tem um peróxido de especial? Na estrutura. Primeiro eu vou falar da estrutura, depois a gente fala da história da instabilidade. O grupo peróxido, vocês sabem que quando a gente estuda orgânica, fica muito claro, né, que você identifica grupos de compostos por pedaços de moléculas. Então, uma hidroxila pode determinar um álcool ou um fenol, uma carbonila, se tiver na ponta da cadeia de um aldeído, e assim por diante. O grupo que determina um peróxido é um grupo formado por 2 oxigênios. Vamos lembrar que o oxigênio é assim, né? Ó. Eu vou desenhar eles assim. Ó. Então, em tese, ele faria 2 ligações, ele faz 2 ligações, só que de forma muito surreal, ele aparece ligado com outro oxigênio. Aí você fala, Danilo, mas isso não é surreal. Tem o O2. Não, o surreal é que a ligação é simples. Não é uma ligação dupla. Não é uma ligação dupla. Ah, mas então o que acontece? E as outras 2 ligações? Então, isso aqui é o grupo peróxido. As estruturas desses compostos, elas são formadas por 2 oxigênios com 2 valências livres. Por isso que quando vocês veem o professor escrever o que é um peróxido na lousa, ele fala que o peróxido é quem tem O2, 2 menos. É muito estranho você olhar para isso e falar, o que é isso? Como assim O2, 2 menos, gente? O O2 é o gás. Não, é porque aqui esses 2 oxigênios não estão fazendo uma dupla. Esses menos aqui significa que alguém vai ter que doar um elétron para o oxigênio e alguém vai ter que arrumar um elétron para o outro oxigênio. No caso da água, no caso do peróxido de hidrogênio, não é bem doar, né? É uma covalência. Aqui, ó. Isso aqui. Água oxigenada, o peróxido de hidrogênio. Tranquilo? Bom, o que essa molécula tem de especial? Ela é frágil. Ela é frágil. Esse grupo aqui não gosta muito, ele não é um grupo muito estável. Quando esse grupo, quando você, ele é tão instável, a tendência dele de reagir é tão grande que ele reage sozinho, sofrendo uma reação bem famosa, que vocês certamente já viram em exercícios, que é a decomposição, né, da água oxigenada. Essa substância se transforma em água mais oxigênio gasoso. E é justamente isso que faz a substância ser usada como bactericida. Ela libera esse oxigênio naquele lugar do ferimento e o oxigênio acaba matando os micro-organismos ali, numa concentração muito alta. O oxigênio é extremamente tóxico, né? Tóxico para as células em geral, né? Não é só para bactéria. Beleza? Dá para entender agora por que na aula de NOx a gente fala que nos peróxidos o oxigênio tem NOx -1? É daqui que vem esse -1. Ó. Tudo bem? Vou passar, tá? Podem tirar print. Que tipo de substância, iônica ou molecular, pode sofrer ionização em água? Aqui nós vamos ter basicamente uma aula, quase uma aula de ácido nessa questão. Eu coloco essa questão aqui porque eu acho que já é o momento a gente já tem conhecimento suficiente para entender a diferença de dissociação versus ionização. Que a gente ouve muito falar na parte de ácidos e bases, depois volta a falar na parte de equilíbrio, enfim. Os dois
processos foram, na verdade, observados lá pelo Arrhenius, ao constatar que algumas substâncias, de maneira muito estranha, tornam a água condutora quando estavam nela. Colocam sal na água, a água começa a conduzir corrente. Colocam ácido na água, a água começa a conduzir corrente. E a teoria do Arrhenius defendia a ideia de que a substância conduzia corrente na água porque a água promovia uma quebra nas partículas. Essa quebra daria origem a íons. E os íons é quem conduziriam a corrente, de maneira muito análoga ao que acontece dentro de um metal com os elétrons. Quem são os agentes condutores de um metal? São os elétrons. Numa solução iônica, os agentes condutores da energia são cargas do tipo íon, positivo ou negativo. Só que o Arrhenius, ele diz assim, olha, o processo de quebra vai depender da substância. Uma substância iônica, já formada por íons, quando é colocada em água, vai simplesmente deixar o cátion e o ânion livres. A gente vai falar um pouco sobre isso na aula de forças intermoleculares. Então, na verdade, eu vou usar, para me referir a esse processo, eu vou usar a palavra dissociação. O composto já é formado por partículas de carga, a água só separa. Só que, para moléculas, a coisa é diferente. Existem situações em que uma molécula, vamos lembrar que moléculas não têm cargas, elas podem até ser polares ou apolares, mas isso não significa que elas tenham cargas. Uma molécula vai reagir com água, reagir, e vai dar origem a cátion e ânion. Sim, dar origem, por quê? Porque nem a água nem a molécula são iônicos. Esse processo a gente vai dizer que é uma ionização. Eu vou explicar para vocês a ionização usando o caso mais famoso, que é o caso dos ácidos. Na teoria do Arrhenius, a gente classifica uma substância como ácido quando ela consegue liberar íons H+. Então vamos pegar o exemplo do ácido clorídrico, que é uma molécula polar. Nós sabemos onde estão os dipolos. Olha só, aqui nós temos o dipolo positivo para o hidrogênio, negativo para o cloro, devido à diferença de eletronegatividade. Vamos reagir com a água. Colocar na água, para ver o que acontece. Que eu já coloquei a água na geometria dela. Lembrando que o oxigênio tem pares de elétrons sobrando. A gente acabou de ver a estrutura dele lá, né? O que vai acontecer, gente, é o seguinte. Na hora que os dois começarem a reagir, a ligação HCl vai romper. Até aí tudo bem. Só que quando a ligação do HCl rompe, o par de elétron fica com o cloro. Aquele par de elétron era formado por um elétron do hidrogênio e um elétron do cloro. No entanto, na hora de se desfazer do par, o cloro fica com o par. Por conta da própria eletronegatividade. Quer dizer, lembra que eu fico insistindo lá atrás que se um átomo é mais eletronegativo, quer dizer que os elétrons passam mais tempo perto dele? Se os elétrons estavam mais tempo perto do cloro, na hora que a ligação quebrou, foi para o cloro. Qual é a consequência disso? Bom, para o cloro, nada vai mudar muito. Por quê? O cloro já era um elemento que estava estabilizado. Ele tinha lá os seus elétrons, né, tudo aqueles par de elétron do cloro, e estava tudo feliz da vida. Agora, o cloro ele está com os seus 7 elétrons e o elétron que era do hidrogênio. Por isso que ele está com uma carga -1. Toda vez que um hidrogênio sai de um ácido,
Por que ele deixa a outra parte da molécula negativa? Porque ele deixa o elétron lá. Você pode perceber que nos ácidos, o hidrogênio está sempre ligado a um átomo bem eletronegativo. Oxigênio, cloro, flúor. Então, na hora que a ligação quebra, é meio que natural acontecer isso. Essa quebra. Lá na orgânica a gente dá um nome para essa quebra, né? Cisão heterolítica. Depois a gente comenta sobre isso. Só que tem uma história que nós não resolvemos ainda. O hidrogênio. Então, ó, olha a primeira coisa que eu já posso já argumentar do porquê que chama ionização. O cloro acabou de se transformar num íon. Acabou. E o hidrogênio também. Porque o hidrogênio sai daqui sem o único elétron que ele tinha. Esse hidrogênio sem elétron, o Bronsted batizou de próton. Tem muita gente que fala que um ácido libera próton. Por que próton? Porque se ele perdeu o elétron, a única coisa que sobrou nele era o próton. Essa espécie, ela é instável. Qual é a distribuição eletrônica de um hidrogênio do tipo H+? 1s0. Ele tem um orbital vazio. Tinha só um elétron, mas ele perdeu para o cloro, né, coitado? Tá bom? O que vai acontecer agora? O oxigênio que tem par de elétrons sobrando vai atrair o hidrogênio e formar o íon H3O+, dos ácidos. Ó. Opa, peraí. Os hidrogênios aqui da água. E aqui uma ligação dativa sobrando. Peraí, deixa eu colocar mais bonitinho. E aí eu quero fazer uma perguntinha legal para vocês também. Em cima dessa estrutura que eu vou desenhar aqui, ó. Aqui é uma ligação dativa com H+. Esse H fica positivo aqui preso, ó. E aqui um par de elétrons. Ok? Isso aqui é o íon, o tal do íon hidrônio, né? Hidrônio. Todo ácido faz isso, gente. Todo ácido faz isso na água. Tem todas as outras coisas que a gente vai discutir, mas isso aí é um ácido. E por que que isso é uma ionização? Porque lá você tinha moléculas, uma delas quebrou, uma parte ficou negativa, a outra positiva ficou presa na água, então aquilo ficou tudo positivo. Então acabou que temos cargas. Habemos cargas. Habemos cargas. Tranquilo? Várias moléculas orgânicas fazem isso na água. Aminas, fenóis, ácidos carboxílicos. E isso é um dos assuntos mais importantes da parte de química para os vestibulares, gente, porque isso envolve, a gente vai descobrir, né, lá na frente, que essa reação, na verdade, ela é reversível. E aí tem todo um tratamento de equilíbrio, fala-se de constante de equilíbrio. Daqui você define o que é um eletrólito forte, o que é um eletrólito fraco. Tá bom? Perguntas, senão a gente já pode passar para outra questão. O item A é para montar uma estrutura na questão número 4. E o item B tem uma perguntinha que exige um certo raciocínio. Não é uma teoria que propriamente a gente discuta, mas que dá para tentar chegar numa resposta. E ele fala, então, a fórmula estrutural das moléculas de nitrogênio, N2, e da hidrazina. Hidrazina é uma substância que ficou famosa nas últimas décadas, porque ela foi uma das que substituiu os tanques de hidrogênio de foguetes. Por uma série de conveniências, é uma substância que é mais segura,
ela produz bastante energia, enfim, produz gás na queima. Aí ele fala que tanto o nitrogênio como a hidrazina seguem o modelo do octeto, que significa que está todo mundo com as ligaçõezinhas ali, bonitinho. Escreva as respectivas fórmulas estruturais. Então vamos começar com o item A. Ó, o nitrogênio, tranquilo, a gente já fez no exercício anterior. Aí a hidrazina, a gente pode tentar imaginar como é que esses átomos se organizariam, né? Por exemplo, os hidrogênios certamente estão rodeando os dois nitrogênios, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar assim, ó, N com N. E vou colocar os hidrogênios dessa forma aqui, ó. Você vai perceber que não tem muito o que inventar nesse caso. Não existe uma possibilidade, falar, nossa, mas não podia ser de outro jeito, né? Porque o hidrogênio não pode ser elemento central. Aqui. E aí a gente podia até deixar aqui os parzinhos de elétrons sobrando, ó. Não precisa colocar, tá, gente? Estou colocando porque também se não colocar, o cara não vai descontar ponto, nada para quem for fazer discursiva. Aí no item B, nós chegamos a discutir um pouco isso na parte de hibridização. Não foi uma coisa que eu discuti muito, mas eu acho que alguém perguntou sobre isso. Ele faz a seguinte pergunta: em qual das duas moléculas a distância de ligação nitrogênio-nitrogênio é menor? Justifique a resposta. E aí? Aqui nós temos uma distância, vamos chamar de x. Aqui nós temos uma outra distância, que eu vou chamar de y. Para a gente pensar na distância de ligação, ou no comprimento de ligação. E aí? Alguém imagina? A gente falou um pouco sobre a força envolvida na ligação também. Para uma ligação covalente, nós precisamos de um orbital molecular. Numa ligação tripla, como a do nitrogênio tripla aqui, eu vou fazer um resuminho, eu acho que fica mais interessante. A gente abaixar um pouco aqui a seta. Isso aqui é uma ligação, gente, sigma, pi e pi. Os orbitais do nitrogênio não são orbitais p, pessoal? Então você vai ter orbitais p que se encontram frente a frente. E orbitais que se encontram lado a lado. Então a ligação sigma vai acontecer assim. Né? Eu vou tentar fazer um desenho aqui que eu acho que fica mais fácil de vocês lembrarem. Tenta imaginar um sistema de eixo, só que não só XY, XYZ. Assim, ó. Aqui vai o eixo lá para trás, ó. Tá? Aqui vem o eixo. E aqui o eixo lateral. Então tenta imaginar que no eixo X você tem um orbital P. Tá? Imagina que o núcleo do nitrogênio está aqui no meio, ó. Isso aqui é o núcleo do nitrogênio. Então aqui você tem um orbital P, px. Aqui você tem um orbital py, na vertical, no eixo y. E aqui você tem um orbital no eixo z, também. Então pense o seguinte, quando o orbital x de um nitrogênio encontrar com o orbital x do outro, o encontro vai ser sigma, frente a frente. Os outros dois encontros necessariamente têm que ser laterais. Ó, aqui você tem outro nitrogênio. E aqui o outro, ó, outro eixo.
Sacaram a ideia? Tenta imaginar mais ou menos esses dois sistemas de eixos se aproximando mutuamente para fazer as ligações. Então aqui vai rolar uma ligação pi, ó. Aqui vai rolar uma ligação pi lateral e aqui vai rolar a sigma. Agora, onde eu quero chegar com tudo isso? Primeiro, eu queria revisar com vocês isso. E segundo, você imagina o quão próximos estão esses dois nitrogênios para que esses orbitais consigam interagir lateralmente? As interações laterais requerem com que os átomos se aproximem mais. De tal maneira que essa ligação tripla, ela é mais curta do que a ligação simples. Porque na ligação simples, o nitrogênio está pegando frente a frente, então ele não precisa se aproximar tanto para conseguir só fazer a sigma. O problema é quando ele precisa fazer as ligações π, que estão nos outros eixos. Tudo bem? Então a gente pode justificar assim, ó, x menor que y, né, pensando naquilo que a gente tinha colocado aqui no item A, pois as interações do tipo π as interações do tipo π promovem maior aproximação entre os átomos. Entre os átomos. Beleza? Vou mudar. Questão 5. Determinar a geometria molecular e a polaridade das seguintes moléculas. PCl3, H2S, CH2O, CH4 e CH3Cl. Inclusive, esse último item vai ser útil para a gente numa outra questão lá embaixo. Bom, acho que aqui a gente já meio que discutiu quase tudo, né? O PCl3, a gente já meio que discutiu lá atrás, piramidal. Só que lá era com bromo, né? Mas isso que é bom, você vai percebendo que só vai trocando o átomo mesmo, né? Mas se troca por um elemento da mesma família, não muda nada. Cloro, cloro e cloro. Molécula polar. Né? Piramidal. Parzinho de elétrons. Beleza? Item B. Quando eu olho para o H2S, eu penso na água, né? Em termos de geometria, é basicamente a mesma coisa. Então, o enxofre formando uma molécula angular. Ali, ó. E aqui os hidrogênios. É uma molécula polar, viu, gente? Polar. Polar. Angular. Porém, vale a gente comentar, já que não tá falando, já que não estamos falando da água, vamos falar sobre ela. Ela é bem menos polar que a água, por conta do dipolo menos forte, em virtude do enxofre, que é menos eletronegativo, né? Então, se o enxofre é menos eletronegativo, ele puxa menos os elétrons, o dipolo fica menos acentuado. Vocês conseguem me dizer que molécula é essa aí? Alguém sabe o nome dela? CH2O? É uma famosa da orgânica. Claro que é da orgânica, né, Danilo? Tem carbono. Se bem que não precisa ser, né?
Deixa eu ver aqui. Isso! Isso! Peraí. Peraí, perdão. C. Então vamos lá. O carboninho. Se é o metanal, a gente tem um carbono sp2. Já vamos desenhar até a estrutura, né? Ó. O carbono sp2 ele é sempre trigonal. Sempre trigonal. Os ângulos de 120 graus. A molécula é polar, trigonal. O dipolo negativo seria no oxigênio. E a parte positiva da molécula é o hidrogênio. Inclusive, na parte de reações orgânicas, que é um assunto super delicado, né? A gente fala muito desse carbono aqui, ó. A gente vai chamar esse carbono aqui de eletrófilo. Amigo de elétron. As duas últimas moléculas são tetraedros. O tanto metano como o cloreto de metila. Aqui. Então, ó, metano. Essa é a apolar. E tetraédrica. A outra ela também é tetraédrica, mas ela é polar. Ó, peraí. Peraí que eu já explico. Deixa eu só terminar de desenhar aqui. A questão aqui, a resposta para essa pergunta você já tem ela. Ela é apolar porque é a resultante dos vetores dá zero. Lembra que para você atribuir polaridade para as moléculas, você tem que fazer uma soma de vetores. O problema é que eu não consigo mostrar para você, provar para você por que a soma de vetores dá zero, porque nós temos um problema. Nós teríamos que trabalhar com vetor em 3 dimensões, né? Eu acho que eu cheguei a comentar um pouquinho sobre isso na aula, porque alguém também me fez essa pergunta. Não lembro quem foi, ou se foi eu mesmo que fiz a própria pergunta. Para as moléculas até trigonais, angular, linear, trigonal, a determinação da polaridade ela é bem simples, porque nós estamos em 2 dimensões, né? A partir da piramidal e tetraédrica, a gente passa a ter esse problema. A piramidal, a gente ainda consegue dar uma acochambrada, porque ou o átomo eletronegativo está em cima da pirâmide, ou os átomos eletronegativos estão embaixo. Agora, no tetraedro, o que a gente teria assim, né? Mais ou menos. O que acontece nesse caso? Os 4 vetores estariam apontando para dentro do tetraedro. Né? Você teria 3 vetores para cima, aqui ó, um para cima, outro para cima, outro para cima, e um para baixo. A resultante desses vetores dá zero. Nesse caso, não. No caso de baixo, não. Por quê? Os vetores das ligações CH, eles estão apontando para cima. E o do cloro também. O do cloro também está apontando para cima. Então, está todo mundo puxando elétron para cima. Então, nesse caso, a gente até consegue estimar que a resultante é diferente de zero. Aqui você teria o polo negativo. E aqui embaixo,
o positivo. Só que, assim, né, gente? Dentro daquilo que eu tinha comentado com vocês. Polar. E aqui apolar. Você vê que está escrito polar, 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 mas a gente sabe que essas moléculas têm polaridades diferentes. Por exemplo, essa molécula aqui, ó, é insolúvel em água. Então a gente imagina que a polaridade dela está próxima do zero. O fato de ter um átomo de cloro ali, para ela, não adianta muito. Né? Outra coisa que a gente ouve na orgânica, todo hidrocarboneto é apolar. Sim, todo hidrocarboneto é apolar. A geometria dos hidrocarbonetos, o tipo de ligação, sempre vai dar molécula com resultante zero. Todo hidrocarboneto, não importa se ele é alcano, alceno, aromático, os resultantes dão zero, então eles são as substâncias mesmo apolares. E aquelas simplesinhas, tipo H2, né, O2. Beleza? Podem tirar print para a gente passar para a próxima questão, galera. Aqui é para dar um ziriguidum no cérebro. Eis que surge uma questão perdida de ligação iônica. E, na verdade, tem uma outra questão aqui junto. Elaborar as íons fórmulas dos compostos iônicos constituídos pelos elementos, que ele está citando em cada alternativa, e indicar suas geometrias. Então, eu quero o composto formado por sódio e flúor. Aqui, gente, é aquele momento do testezinho, né, de memória. Eu lembro as cargas de todo mundo? Lembro, tenho que lembrar. Então, o sódio é carga mais 1, o flúor é carga menos 1. Então, os cristais de NaF, né, estão na proporção de 1 para 1. Proporção de 1 para 1. Item B. Oxigênio e lítio. O oxigênio tem carga 2 menos. Aqui a gente pensa nele se estabilizando, recebendo elétron, porque ele vai se ligar a um metal. Percebe que do nada a gente parou de falar de compartilhamento? Por quê? Metal com a metal. Eu paro, fecho minha gaveta de covalente e abro a gaveta de iônica. O lítio é mais 1. Não esquecendo que ao montarmos as íons fórmulas, a gente precisa respeitar aquela regrinha. Primeiro o cátion, depois o ânion. Então vem 2 lítios, já que a carga do lítio é mais 1, né? Para 1 oxigênio. Item C, alumínio, que perde 3 elétrons. Enxofre, recebe 2. Ele é da mesma família do oxigênio. Lembra que na aula de ligação iônica a gente fez alguns exemplinhos, né? Quantos eu preciso de cada um para poder zerar as cargas? Eu vou precisar de 2 de alumínios e 3, que é aquela brincadeirinha do escorrega. Então fica assim, ó. Al2, S3. Tá? E aí uma perguntinha meio sacana, porque na verdade não tem geometria, né? Os cristais iônicos, existem tipos de cristal, tá? Tem lá várias classificações de formas de cristal, mas a gente não chama isso de geometria, tá? É forma cristalina, tá? É a forma do retículo. Então eu vou escrever que geometria ocorrem em compostos moleculares. Ponto. Nos compostos iônicos,
a estrutura é cristalina. Cristalina. Eu até lembro que na aula de ligação iônica eu cheguei a mostrar um slide com algumas estruturas de compostos iônicos, de cristais. Cúbico de corpo centrado, cúbico de face centrada, hexagonal e coisas do gênero. Tá bom? Próximo. Ele dá pares de moléculas e pede para você dizer quem é mais polar. Então a gente vai tentar montar uma resposta meio que consiga responder coisas meio rápidas. Então, primeiro, a resposta para a explicação do porquê que uma molécula é mais polar, a gente pode dizer o seguinte, ó. A polaridade de uma molécula depende da intensidade do vetor momento de dipolo. Todo aquele trabalho da gente ficar imaginando um vetor para expressar a polaridade é justamente para a gente chegar nesse momento e fazer uma discussão simples. Olha, por que o HF é mais polar que o HCl? Porque o vetor é maior, né? Então, ó, no caso do item A, todas as moléculas são lineares, certo? Em todas elas, o vetor está apontando para um dos elementos, que é o halogênio. Esse é o Mi resultante. Então, o Mi resultante do HF é maior que o Mi do HCl, que por sua vez é maior que o Mi do HBr. Então, em termos de polaridade, você teria o HF mais polar que o HCl, que por sua vez é mais polar que o HBr. E nota que e veja como por que essa pergunta ela é muito inocente, mas ela é super importante. Curiosamente, é só ele que faz ponte de hidrogênio dos três, né? Por que será, né? Curiosamente. No item B, nós temos um elemento assim e outros dois átomos iguais aqui, não é? Essa é a estrutura. Como é que a gente caracterizaria os vetores para essa molécula? Eu teria um vetor para cima, μ1, e teríamos um outro vetor para cima, μ2. Tranquilo? O resultante vai dar para cima. Se você pegar esses dois e fizer uma regra do paralelogramo, né? Dá um vetor para cima. Portanto, polar. Só que como o oxigênio é mais eletronegativo, esse vetor certamente é maior no caso da água. Então, o momento dipolar da água é maior que o momento dipolar do H2S. Curiosamente, a água só faz ponte de hidrogênio, o H2S não faz, né? Vocês estão percebendo como está se desenhando? Quer dizer, a ponte de hidrogênio, na verdade, é uma força que ocorre quando uma molécula é muito polar.
ou quando ela tem um dipolo muito forte nela. Ela não precisa ser inteira polar, né? Você pega uma molécula de álcool, por exemplo, ela não é inteira polar. Ela tem uma região ali polar, mas a cadeia carbônica não. Tá bom? E no caso do item C, para fechar essa discussão, as piramidais. Eu tenho um elemento central, aqui eu tenho a pirâmide, com o elemento B. Pronto. O dipolo está apontando para o centro da pirâmide. Né? Ele vem de baixo para cima. Tanto no caso do pH3, como no caso da amônia. Porém, para a amônia é maior. Então o dipolo resultante está para cima. Ele vem aqui do chão, na verdade, né? Ó. Tenta imaginar o chão aqui, ó. Deixa eu tentar ver se eu consigo fazer isso. Aqui. O dipolo vem aqui de baixo, ó. Ele faz isso, ó. Ele sobe aqui de baixo. Esse é o meu resultante. No caso da amônia, ele é mais intenso do que no caso do pH3. Tranquilo? Então, repetindo, para moléculas pequenas, a gente tem todo esse processo. Estrutura, geometria, vetores, determina a polaridade. Tá? Vou trocar de tela para a gente passar para a oitava questão. Essa questão ela é muito curiosa. Eu coloquei ela porque a discussão, embora ela seja um detalhe, né, é uma discussão de um detalhe pequeno, e ela é uma discussão que, como a gente já falou de ressonância, já falamos um pouco de hibridização, a gente pode se sentir, de repente, um pouco confortável. Porque qual é o problema todo, né? A polaridade depende de uma soma de vetores. Então, a gente sabe, por exemplo, que existem moléculas que têm ligações polares, mas a soma dá zero. E se uma molécula tiver ligações apolares? Imagina uma molécula somente com ligações apolares. Será que ela pode ser polar? Não, não pode. Não pode. Mas tem uma que é. Uma. A polaridade do ozônio é bem pequena, mas ela existe. Ele é suscetível a estímulos de campo elétrico, como acontece com uma molécula que é polar. E a pergunta é justamente essa. O ozônio é formado por ligações apolares e, no entanto, apresenta ligeira polaridade. Explique esse fato. Vamos montar a estrutura do ozônio. Pronto. Aqui o outro átomo de oxigênio, que eu vou estabilizar. E aqui a ligação covalente dativa para o oxigênio. Aqui. Beleza? O que acontece? Tem duas questões aqui. Primeiro, a geometria do ozônio ela não é uma geometria linear. A gente pode desenhar o ozônio, então, assim, ó. Uma dupla e uma dativa. Aqui. Beleza? E aí, o que acontece? O oxigênio do elemento central, que é quem determina a geometria da molécula, tem um par de elétrons sobrando.
que esse par de elétrons faz com essas ligações? Faz com que elas assumam uma geometria angular. Então, a molécula do ozônio, ela tem uma geometria angular. Tá aqui. Beleza? Isso aqui é o que a gente sabe do ozônio. O que a teoria da hibridização vai mostrar pra gente, que é um detalhe, como eu disse para vocês, é um detalhe, é que esse oxigênio, ele polariza a molécula de uma tal forma por conta de um evento de ressonância. Ele fica fazendo isso aqui, ó, na molécula. Esse par de elétron. Ai, Danilo, mas como que isso acontece? A gente não consegue explicar com a teoria que nós conhecemos. O fato deste elétron ficar em ressonância faz com que, frequentemente, ele tenha que passar por aqui. Então, ele faz isso, ó, faz isso, faz isso. O que os caras conseguem descobrir? Que neste processo de ficar fazendo este movimento de ressonância, ele acaba passando mais vezes por aqui. Ele fica mais tempo por aqui. Esse mais tempo por aqui, porque é onde ele deveria estar normalmente, faz com que esta região fique mais negativa do que as demais. Isso por um evento de ressonância. Então, ó, o par eletrônico encontra-se a gente usou o termo, não sei se vocês lembram na aula, de deslocalizado. Por ressonância. Concentrando-se majoritariamente, concentrando-se majoritariamente no elemento central. Central. Uma das justificativas que a gente poderia dar do porquê que ele fica mais tempo no elemento central é porque o par de elétron que está ressonando é proveniente do elemento central. Tá? Para explicar o porquê que esses elétrons ressonam, a gente precisaria olhar para os orbitais do oxigênio, para constatar que eles têm orbitais paralelos, e que nesses orbitais paralelos ocorre essa fusão. Uma coisa que não vale muito a pena a gente citar. Tá? Eu coloquei porque se vocês já leram ou já ouviram esse assunto, vocês já sabem que é um negócio meio rodapé de caderno. Beleza? E só um outro comentário, isso não tem a ver com o efeito dele de absorção de ultravioleta, nada disso, tá? A questão do ultravioleta é uma questão de sensibilidade das ligações. Que é até um assunto legal para a gente discutir na parte de ondulatória depois. Beleza? Vou trocar. Aqui é uma questão já mais próxima do que a gente encontra em exercícios de vestibular. Um dos casos que a gente estuda muito, que é um assunto super famoso em vestibular, que é bem chance de cair, são as isomerias. E dentro das isomerias existe o caso das isomerias chamadas espaciais. Tem a plana, tem espacial. Aí na plana tem função, cadeia, posição, né? E nas espaciais a gente tem as cistrãs. Essa questão fala um pouquinho e vai ajudar a gente a entender por que se estuda isomeria. Por que o vestibular cobra isomeria? A isomeria é um fenômeno em que os caras têm a mesma fórmula, mas são diferentes. Sim, mas essa é a coisa legal da história.
E por que que os isômeros são diferentes, mesmo tendo a mesma fórmula? Pode parecer meio besta a pergunta, mas é uma pergunta importante. Por que que eu posso dizer que um álcool é diferente de um éter? Aliás, no limite, qual é a condição para você dizer que uma coisa é diferente de outra? No caso da química, né? Estou pensando em termos de substâncias químicas. O que que me faz ter certeza de que uma substância é diferente de outra? Basta eu provar que uma propriedade delas não é igual. Se você conseguir provar que uma propriedade não é igual, acabou, você prova que ela é diferente. Porque se eu pego dois frascos com a mesma substância, qualquer propriedade que eu meça naqueles dois frascos, eu tenho que obter o mesmo valor. Eu vou medir o ponto de fusão, eu vou medir o ponto de ebulição, eu vou medir o quê? Os isômeros cis-trans, eles são diferentes. E isso, para algumas pessoas, pode ser um problema de reconhecer. Falar, mas por que que eles são diferentes? Né? Então, nessa questão, a gente tem 3 moléculas que são isômeras, e a gente vai tentar entender por que que elas são diferentes. Ele fala lá, ó, a molécula, perdão, cuja fórmula é representada por C2, H2, Cl2, pode apresentar os átomos em posições distintas de uma mesma forma geométrica. Então aqui você tem o 1. Vamos dar nome? Dar nome? Nome. Aqui é o composto 1, aqui é o composto 2 e aqui é o composto 3. Tá? Então vamos lá. Composto número 1. Aqui tem uma questão que é importante citar. Para que essa molécula tenha sentido, esse carbono aqui, ó, isso aqui são carbonos. Eles precisam estar fazendo dupla, tá? Senão a molécula não fecha com 4 ligações. Então, a primeira molécula é 1,1 dicloro eteno. Molécula 2, 1,2 dicloro eteno. Certo? Percebem isso? Ó? Aqui eu tenho 1 e 2, né? Ó, os dois cloros. Aqui era 1 e 1. E aqui também é 1, 2. Opa, temos um problema. As duas moléculas são iguais? A 2 e a 3? Se sim, nós não temos um problema. Se elas forem iguais, elas têm que ter o mesmo nome mesmo. Como é que a gente prova que uma delas não é igual à outra? Né? Para quem já sabe do que eu estou falando, a molécula número 2 é o isômero cis. E a molécula número 3 é o isômero trans. Um dos argumentos que nós podemos utilizar para poder provar que o cis é diferente do trans é o que ele vai fazer de pergunta agora. Olha o que ele fala na sequência. Moléculas que apresentam o mesmo número de átomos de cada elemento, dispostos de forma diferente do espaço, são chamados isômeros. Analise as estruturas geométricas dos 3 isômeros e represente os dipolos elétricos em cada uma das moléculas. Então, para as moléculas maiores, como é que a gente pode representar o dipolo? E aí depois ele faz uma outra pergunta que a gente vai emendar na resposta. Ele fala assim, ó, indique se há assimetria na distribuição de cargas em alguma região. Se houver, indique o sentido do vetor. Então ele quer que a gente monte os vetores de todas elas. Vamos começar. Olha, para a molécula número 1, gente, nós temos esta região aqui negativa, ó. E esta daqui positiva.
né? Os cloros eles acabam deslocando. Você percebe que tem algumas ligações aqui completamente apolares, ó. Ligação apolar. Aqui você tem um vetorzinho bem fajuto, puxando para o carbono, e esse daqui também puxando para o carbono, né? E os outros puxando para os hidrogênios, para os cloros aqui, ó. Tá? Aqui, o vetor não, os vetores estão se deslocando para cima. Então, na molécula 2, eu também tenho um dipolo. Eu tenho um dipolo aqui, o polo negativo. E aqui o polo positivo. Tá bom? E a terceira molécula, pessoal, não tem dipolo. Não tem dipolo. Por quê? Veja que essa ligação CL, aqui, ó, ela vai anular com essa. Esses dois vetores se anulam. O vetor CH, apontando para o carbono aqui, vai anular com o CH daqui. Então, a gente pode escrever assim, ó. As moléculas 1 e 2 apresentam assimetria na distribuição na distribuição de cargas, sendo, portanto, chamadas de dipolos. Beleza? Aí a gente pode complementar a resposta falando um pouco da molécula 3. A molécula 3 possui uma resultante de vetores igual a zero. Nula. Sendo, portanto, apolar. O que significa que se nós fizermos medidas de pontos de ebulição, solubilidade na água e pressão de vapor, certamente você vai ter moléculas diferentes. Beleza? E aí, só uma outra coisa, o caso de isomeria entre a molécula 2 e 3 é o caso cis-trans. Mas a molécula 1, ela é isômera de posição da 2 e da 3. Porque aqui você tem os cloros nas posições 1 e 1, e aqui você tem os cloros nas posições 1 e 2. Então, isso é isomeria de posição. Tá bom? Esperando. Tá acabando já, ó. Prontinho, ó. The Last. Observe a seguir as representações das formas geométricas das moléculas de metano, clorofórmio e o clorometano, de clorometano. Classifique-os como polares ou apolares. No caso das polares,
Copias no caderno e indique com as notações dessa coisa horrorosa aqui as regiões da molécula em que há assimetria de cargas. Olha lá, ele quer que você faça a mesma coisa que a gente fez no outro. Bom, só que para as tetraédricas. Então, no item A, eu tenho metano apolar. Apolar. E as outras duas, né? Aí o CH2, Cl2 e CHCl3 são polares. Aí as distribuições de carga, vamos fazer de marca-textinho aqui, pronto. Ó. Aqui você tem uma região. Ah, Oi. o chat não tá funcionando, o seu. A Não gente tá tá falando mesmo. tem um tempão aqui. Não tá, velho. Não tá nem aparecendo para mim o chat aqui. Peraí. Eu tenho que apertar um trem aqui no teclado. Eu devo ter desconfigurado alguma merda aqui. Peraí. Mas meu microfone está aberto, cara. Vocês estão me ouvindo? Ah, o que que aconteceu aqui? Agora que eu vi, ixi, tem 399, 754, 39,6 perguntas aqui. Deixa eu ver aqui. Vixe, cara, tem 300 mil perguntas. Não, não é tanto, estou exagerando. Numa prova eu precisaria desenhar? Não, peraí, vamos voltar aqui. Eu não sei se você estava se referindo a essa pergunta aqui, né? Se você precisa desenhar, não precisa. O N também faz ponte de hidrogênio? Faz. O N faz ponte de hidrogênio. Que são justamente aqueles que são os mais eletronegativos, né? O H ligado a FON. O H ligado a FON. Tá certo. Deixa eu ver a outra aqui. Puta, tem outra do Breno aqui. Eu não poderia justificar a polaridade unicamente pela geometria angular em virtude de um par eletrônico? Pode, tá certo também. Não, não, pode falar. O par de elétron fica concentrado ali no elemento central? Pode sim, não tem problema. A outra aqui. A 2 é cis. Isso. O cara tá com um delay de dinossauro total, né? Volta, por favor. Desconfio que ele não tá vendo. Também acho. KKK. Pois é, também tô achando. KKK. Eu também acho, gente. KKK. Alguém abre o mic? KKK. Mictório? Não, esse não era. Abre, é certeza, kkk. Ô, gente, kkk, sim, boa noite, grupo, boa noite. Não, aqui já voltou. Pronto. Jesus. Ficou alguma coisa que eu não falei de vocês aí ou não? Bom, mas também tem o seguinte, né? Agora deixa eu me defender aqui. Posso me defender? Por que vocês não abrem a porra do microfone? Vocês ficam digitando kkk no chat, tá vendo que a porra do bagulho não tá funcionando aqui? E aí vocês ficam se mandando bilhete aí. A gente achou que tava sendo ignorado. Ah, é a minha cara mesmo. Eu chamo os caras pra assistir minha aula e falo, vou ignorar. Os caras estão se fudendo. Deixa esse cara falando aí. Meu Deus. A gente tá vendo? A gente tá perdendo o contato, velho. Imagina que eu vou ignorar vocês. Deus o livre. Praga de aluno é pior que praga de mãe, cara. Hein? Voltando aqui. Eu espero que eu tenha falado tudo o que vocês perguntaram. Se qualquer coisa, vocês tentem mandar no chat de novo. Vou fazer isso agora, ó. Puta! Nossa, já era. Eu vou fechar essa porra desse chat agora. Iha! Vou fazer que nem a professora da Cecília. Ela fecha o chat, só que eu não vou fazer, eu não vou fazer, óbvio, né? Eu tô brincando. Mas ela manda eles fecharem o chat, ela fecha, desativa o chat e ordena eles abrirem a câmera. Vocês acreditam nisso?
Diz que tinha aluno que estava saindo da sala. Pegaram o aluno saindo da sala. Ditadura total. Ah, mas são criança, né, velho? Também, se você deixar solto. Não, mas é ditadura total mesmo, tem que ser, velho. Pra criança, pra ele se deixar. É, não, imagina, pelo amor de Deus. Os caras tudo destruído, imagina. Fazer cabelo, né? Imagina, pelo amor de Deus. É desagradável demais. Então, voltando, para a gente já encerrar a discussão. Aqui é o polo negativo e ali é o polo positivo. Pronto. E aqui o polo positivo. Nessa molécula, a distribuição está aqui, ó, negativo e positivo. Beleza? Essas duas moléculas que vocês estão vendo aí são aquilo que a gente vai chamar na próxima aula, que o material já está com vocês, inclusive, que são os dipolos permanentes. O que é uma força de dipolo permanente? É uma força onde uma molécula polar atrairá uma outra molécula polar. Tá bom? Beleza? Assim, não sei dizer, acredito, não sei dizer, não tenho certeza, mas acredito que a molécula do meio, a CHCl3, seja mais polar do que a do lado. Mas isso eu não tenho como justificar para vocês. Eu estou pensando em termos de ter átomos, mais átomos eletronegativos. Tá? Beleza? É isso. Prontinho. Olha só. Peraí, deixa eu pausar aqui.